No nascimento da criança a gente pode observar, por exemplo, assim, isso não é só a psicanálise que diz, uma prematuração, nós nascemos prematuros. Né? Há no nosso nascimento, uma inabilidade completa para qualquer coisa. Se não houver intervenção de uma outra pessoa, a criança morre de inanição. Nesse sentido, a criança, ao nascer, é fácil, é sensível perceber isso, assim, ela vive um desconforto brutal, porque do que era antes, tá dentro de uma barriga, dentro de um conforto, todo envolto no líquido amniótico, e para sair para a primeira respiração, para a luz, para ar, para a pele, isso causa um desconforto muito grande, um desamparo muito grande, um mal-estar muito grande, que é lógico, a criança não pode nomear, porque você só pode nomear alguma coisa quando você tem o oposto daquilo, e a criança sai dessa condição extrema para uma condição onde a mãe pega o seu filho, acolhe, acalenta, dá carinho e dá de mamar. Essa primeira satisfação, a gente pode dizer assim, ela tem uma marca especial. Ela tem uma marca especial pelo contraste. Nunca mais irá se repetir. Né? Nesse sentido, é que a gente pode até dizer assim que, entre aspas, essa primeira satisfação, a rigor, nunca existiu, porque ela foi dada pelo contraste. Durante algum tempo, a criança, então, vai ter na mãe, no corpo da mãe, esse lugar de satisfação, esse lugar de proteção, esse lugar de amor, onde o grande risco para a criança é que a mãe suma e que ela retorne ao estado anterior. É sempre, às vezes, assim, dialético e paradoxal falar dessas coisas, porque, na verdade, quando eu afirmo o que eu acabei de dizer, tem que fazer um complemento contrário a esse, que é o seguinte: a criança vê a mãe como uma extensão dela. Só que há uma marca, um risco de que aquilo possa vir a acabar. Isso vai ser um passo seguinte. Então, o primeiro objeto de satisfação, o primeiro objeto, assim, o objeto primordial de todos nós é a mãe e é o corpo da mãe. Com o próprio desenrolar do desenvolvimento da criança, a criança começa a perceber duas coisas importantes e fundamentais, né? Às vezes a gente vê até isso de uma maneira um pouco complexa entre as mães e seus filhos, né? Primeiro porque a mãe às vezes tem uma certa resistência a largar o seu filho um pouco e poder colocar o seu desejo e suas vontades para além da criança. Mas isso é fundamental. E isso, geralmente, naturalmente, é o que se espera, acaba acontecendo. Quando isso começa a acontecer, aquela posição de Sua Majestade o bebê, que no primeiro choro estava lá, ou no primeiro acordar, alguém estava lá, a mãe estava lá, começa a não acontecer. Esse fato da mãe estar presente e ausente cria para a criança, né, vai constituindo para a criança que a mãe não é ela. É interessante isso, porque a formação e a constituição de um eu só pode se dar a partir do momento em que há um outro. E é exatamente quando a criança percebe que a mãe não é ela, é que inclusive ela também pode denominar eu. Né? Mas isso traz para a criança uma perda, uma falta, por dois motivos. Ela não é a mãe não é ela, são seres distintos. Então, essa questão do desamparo se recoloca. Será que a minha mãe
pode me deixar? Né? É lógico, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que a criança experiencia e vive isso a todo momento, pelo contrário, senão as crianças seriam deprimidas. Não é isso, mas isso passa pela cabeça da criança. E isso é que eu estou chamando de fundamental. Fundamental, inclusive, para a separação mãe-criança. E o segundo ponto importante, que é a mãe deseja, quer, tem vontade e vai fazer coisas que ultrapassam em muito a criança, vão para além da criança. E a criança não tem a menor ideia do que isso significa. A criança vai fazer um esforço enorme para tentar voltar a ser esse objeto primordial da mãe. A gente verifica isso, inclusive, empiricamente, como as crianças, aspas, adoecem, como elas chamam a atenção da mãe, como elas querem que a mãe volte para elas toda a atenção. Só que isso, ainda bem, não acontece. Esse desejo da mãe é um desejo para a criança caprichoso. Por quê? Porque ela não tem nenhum norte de como é que ela vai se portar para ser aquele objeto de satisfação para a mãe. Apesar de todo o esforço dela, na verdade, isso é impossível. E isso é que vai, inclusive, essa parte dura da vida, digamos assim, é que vai abrir para a criança a possibilidade dela vir a desejar outras coisas. É importante o que a psicanálise vai chamar de função paterna, é uma função. É alguma coisa que entra como interdição desse desejo aí que a criança fica enlouquecida tentando satisfazer a mãe, né? A função paterna é aquela que vai incidir como se dissesse: olha, bebê, olha, criança, mamãe não te pertence. E olha, mamãe, a frase talvez mais dura, você não reintegrará o seu produto ao seu corpo. Isso é uma frase, inclusive, do Lacan. Né? Você observa isso também de uma maneira bem simples, né? As mães, até com filhos adultos, até já com 40 e tantos anos, como eu gostaria que você voltasse para a minha barriga. Essas manifestações que parecem ser simples e todas, não, elas têm um fundamento. Tem um fundamento que a função paterna constitui enquanto lei, enquanto limite, que é: não reintegrarás o teu produto ao teu corpo. É exatamente nesse momento de corte, nesse momento onde vai se presentificar a função paterna, é que se coloca uma angústia enorme, um desamparo enorme, que eu já tinha nomeado, inclusive, que era com relação à separação da mãe e com relação ao fato do desejo da mãe se colocar alhures. É nesse ponto que vai se constituir, porque ninguém consegue ficar face a face com esse desamparo, face a face com esse mal-estar, face a face com essa angústia, os modos de defesa que a psicanálise vai trabalhar. Esses modos de defesa vão constituir as três grandes formas de organização que a psicanálise nomeia. Quais sejam? A neurose, a psicose e a perversão.